Olá, meus amigos e minhas amigas. Podgestão, a terceirização em foco no ar. Hoje, mais um programa do nosso podcast e nós temos a honra em receber aqui nos nossos estúdios, os estúdios do IMB, do Instituto Mais Brasil, o Dr. Luiz Fernando Fávaro Busnardo, esse grande amigo que nós temos, ele que é o chefe do Serviço de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego aqui no Paraná, e também ele é o coordenador da Câmara Técnica dos Serviços Terceirizáveis no Estado do Paraná. E também o Luiz Mauro Lebelém, nosso também grande amigo, ele que é superintendente do Sindeprestem e membro da Câmara Técnica dos Serviços Terceirizáveis. E eu tenho a honra também de receber em nossos estúdios, daqui a pouco vai dar uma saudação, e claro, nós vamos fazer um outro programa com ele, programa sobre o Porto de Paranaguá, sobre comércio exterior, que é o Marcelo Dias, ele que é diretor de Relações Institucionais do CRA, Conselho Regional de Administração. Por coincidência, é seu amigo de profissão também, né, Luiz? Também. E começando então, Luiz, nós gostaríamos da tua saudação aí aos nossos telenautas. Ok. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês. Na verdade, estar junto com o Dr. Luiz Fernando, enfim, com os colegas aí, mas o Dr. Luiz Fernando é uma pessoa que para nós é uma grande referência, é um ícone e, acima de tudo, né, uma pessoa que sempre, ao longo dos anos que nós trabalhamos aí na área de recursos humanos, nas atividades, né, de terceirização, trabalho temporário, que são atividades cobertas pelo Sindiprestem Paraná, da qual eu faço parte lá como superintendente, nós temos tido aí sempre a grata satisfação de receber aí todas as instruções, orientações e apoio do Dr. Luiz Fernando, sempre com muita presteza, lisura, o que para nós é um grande orgulho. E agora, naturalmente, aqui nesse momento, falarmos aí sobre as atividades da Câmara Técnica de Regulação de Serviços Terceirizáveis, que é uma Câmara que tem feito um trabalho muito bonito, um trabalho assim de grande produtividade, de grandes resultados, né? Então para nós é uma imensa satisfação. Obrigado, Luiz. E falando em Luiz, vamos também a sua saudação inicial ao nosso amigo Dr. Luiz Busnardo. Que alegria, Paulo, estar participando aqui do Podgestão, Terceirização em Foco, poder falar um pouco do trabalho realizado na Superintendência Regional aqui do Estado do Paraná, na Câmara Técnica de Terceirização de Serviços, onde o Luiz Mauro Lebelém é um representante assíduo, participativo, propositivo e que certamente vai engrandecer aqui essa nossa conversa. Um abraço especial também ao Marcelo, do Conselho Regional de Administração, onde eu também sou inscrito. Olha também só, sou inscrito no CRAPR. Olha, eu tenho que ver se estou em dia lá com as minhas contribuições. Opa, então cuidado, já vem cair, daqui a pouco ele já vai ver. Mas você está pagando a contribuição, então. Mas certamente vamos ter muito proveito aqui de expor o que a gente fez e o que a gente pode fazer ainda em nome desse trabalho da Câmara Técnica e do setor da terceirização de serviços, principalmente no estado do Paraná, onde a superintendência alcança com a sua missão institucional. Ok, Luiz, obrigado pela sua presença. Marcelo Dias, sua saudação inicial também. Paulo, obrigado por essa oportunidade de poder participar do podcast e com as unidades hoje aqui, vamos ouvi-los, né, Luizes, e para conhecer e entender dessa área que é muito importante para nós. Então, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Então, começando sobre o nosso tema, que é o que é essa Câmara Técnica de Serviços Terceirizáveis, Luiz? Como que funciona? Em qual âmbito? O que abrange? Qual o papel dela para que os nossos telenautas possam saber? A Câmara Técnica, esse termo ele é muito usado sempre que há reunião de especialistas em determinado assunto e tem esse caráter opinativo, esse caráter de estudar, de propor medidas, de debater, enfim, o tema. No Paraná, a Câmara começou logo após a virada do século. A primeira portaria que a instituiu é de 2004. Hoje ela é regulada por uma portaria
do ano de 2021 e está funcionando, reunindo os setores de asseio e conservação, tanto empresas quanto representação profissional, da mesma maneira segurança privada e vigilância, as refeições coletivas, a prestação de serviços a terceiros geral, que o Paulo Rossi aí também é um dos líderes desse segmento, e temos ainda o ramo de processamento de dados. Já tivemos também outros serviços incluídos na Câmara Técnica, como a parte de prestação de serviços de mecânica, mas atualmente é asseio, conservação, vigilância, processamento de dados, refeições coletivas e a prestação de serviços com RH, de uma maneira geral, que é um segmento que cresce muito aqui e que o Luiz Mauro também representa através da entidade patronal. Então, esses trabalhos eles visam enxergar melhor a dinâmica de como está fluindo essa terceirização na nossa área de alcance, como eu já falei aqui, o estado do Paraná. Houve uma iniciativa pioneira em Minas Gerais, mas era um trabalho mais voltado à fiscalização, que foi feito também aqui no Paraná, mas sem necessidade de uma Câmara Técnica, se deve lembrar. Então, com a reunião dessas lideranças sindicais, com a participação de nós como agente público e com o convite feito a órgãos que contratam mão de obra terceirizada, ou mesmo setores que fazem muito uso da terceirização, como bancos, mercados e outros tantos, a gente consegue nivelar essa prática. E a terceirização ela tem que ser vista como, não é, Marcelo, como uma prática de administração de empresas. Por quê? Porque no direito do trabalho, o que vale, e sempre valeu, é a relação direta entre um empregador e um trabalhador. Porém, com a terceirização, a empresa ela contrata uma outra empresa especializada para lhe prestar um serviço, que por sua vez vai contratar trabalhadores para servir aquela primeira contratante. É uma relação, então, que envolve mais um terceiro, e nessa maneira nós temos que ficar muito atentos com as regras que existem nesse campo da terceirização. Tem que haver realmente uma igualdade de tratamento, mas não pode haver um comando direto. O terceirizado, ele primeiramente ele observa a sua empresa contratante, que é a empresa de prestação de serviços, mas ele está no ambiente do tomador de serviços. Então não pode haver essa relação direta, sob pena de caracterizar um vínculo até com a própria empresa onde ele está prestando-se seu serviço. Então isso começou lá com a vigilância nos anos 80, porque os bancos eram obrigados a ter um serviço de segurança, mas os bancos lidavam com bancários, né? com seus escriturários, com o pessoal que trabalhava, e na época eram muitos bancários, né? Hoje já não são tantos, mas a vigilância tinha que recorrer a empresas especializadas, e aí criou-se um segmento próprio de empresas de segurança privada, que depois se ramificou também para transporte de valores, escolta armada, monitoramento tático, enfim, tantas outras especialidades. Então começou lá, logo depois veio o enunciado do Tribunal Superior do Trabalho reconhecendo como lícita essa terceirização, e nesse momento a limpeza e conservação também já estava reconhecida como uma atividade ilícita, e mais recentemente, o que a gente vai falar aqui também, toda a reforma trabalhista, onde veio para a CLT a legalidade da terceirização, desde que observados esses requisitos mínimos para evitar ali que seja uma mera interposição de uma empresa apenas para modificar a relação de trabalho. É algo sério, mas é claro, nós temos que ficar sempre muito espertos, e a Câmara Técnica nos ajuda muito com isso, nos trazendo subsídios, permitindo os debates para que se encontrem as boas soluções para a terceirização de mão de obra através de empresa interposta. Ok, Luiz. Muito obrigado por essa parte. E eu já pergunto para o outro Luiz, que é o Luiz Mauro. Luiz Mauro, você como membro, representante de uma entidade patronal dentro dessa Câmara Técnica, qual que é a sua visão, né? Nós temos a visão do gestor, no caso, do servidor público, do serviço público, do órgão público,
E claro, nós precisamos também saber, né, os nossos telenautas, que nós temos a participação, como muito bem disse o Luiz, nós temos a participação de sindicatos laborais e dos sindicatos patronais. E você, como representante, como que você vê todo esse trabalho que é desenvolvido, como que você vê também a terceirização no estado do Paraná? Perfeito, muito bem. Então, com relação à nossa participação, que tivemos a honra aí, o Sindipres ter sido convidado em 2021, em setembro de 2021, para participar das reuniões, e essas reuniões são mensais, onde a gente tem tido a oportunidade de conviver com profissionais, né, tanto da área pública, mas também com, como foi dito, a área patronal e laboral. E o que me chama muita atenção, e eu quero aqui ressaltar, inclusive, né, é a convivência, né, naqueles momentos das reuniões ali, nos debates, e que se cria a partir dali, vamos chamar assim, talvez na falta de uma outra palavra, um network, né, de relacionamento entre áreas laboral e patronal. E naquele ambiente ali, nós, vamos dizer, desde a chegada, vamos dizer, a gente troca experiências enquanto não começa a reunião, como é que está lá na sua área, como é que está indo as perspectivas de negociação. Então você tem ali a oportunidade de ter ângulos de visão diferentes, e em determinados assuntos, né, fica muito evidente, né, ali aquelas conversas antes de começar, ou mesmo durante, né, aquelas conversas onde muitas vezes a gente fica, poxa, mas eu não tinha pensado nisso. Então aquele convívio ali tem sido riquíssimo, né, o relacionamento durante e depois os debates dos temas que são colocados, que são trazidos, né. E eu diria que o Dr. Luiz Fernando tem sido, né, um coordenador lá com muita habilidade das reuniões, porque são tantos temas e uma coisa puxa a outra e vai se arrastando, né, e temos um horário, claro, tem uma organização lá da reunião, e que tem que chegar a determinado momento, tem que ir cortando e ficando para outra reunião. Mas então, resumindo, o relacionamento entre a área patronal, a área laboral, e naturalmente a pública ali, as orientações que a gente recebe, e também, né, o enriquecimento no relacionamento entre esses dois lados, que de modo geral se fala muito, não? Pelo menos se falava, né, porque é uma distância grande do patronal com o laboral. E o que acontece? A Câmara Técnica tem sido, vamos dizer, realmente muito assertiva, né, e ressalto aqui novamente, a partir da coordenação do Luiz Fernando e todo o seu time lá, sua equipe, né, tem sido extremamente assertiva em consolidar os debates, orientar os debates, né, debater sobre planilhas, né, porque é uma coisa que normalmente acaba tendo uma dificuldade muito grande do pessoal elaborar o seu preço lá de venda do produto, enfim, a prática de mercado ali. Então ali você também vai fazendo um balizamento, orientando e trazendo especialistas, né, que vêm ali debater, como tivemos algumas experiências, foram extremamente esclarecedoras, e vimos assim, ficou evidente para mim também, mas vimos no rosto de alguns colegas ali, né, puxa, mas eu não tinha olhado por esse ângulo, não, eu não fazia isso, né? Então tem sido muito bom, excelente, e só temos aí a apoiar, enfatizar que todas as entidades, tendo a oportunidade, devem dar a sua contribuição, participar, porque só tem a ganhar com isso. Muito bom, Luiz. Obrigado aí pela sua visão e também pela sua participação, porque a gente sabe que se não houver o envolvimento das entidades, de nada vai adiantar o trabalho que a superintendência, através da Câmara Técnica, através do Serviço de Relações do Trabalho, vem realizando.
E até, Luiz, a gente gostaria, dentro da Câmara Técnica, nós sabemos que tem toda uma estrutura da Superintendência Regional do Trabalho. Sabemos que são pouquíssimos servidores para atender o Paraná inteiro, uma demanda altíssima, e nós sabemos do trabalho valoroso que esses servidores realizam, muitas vezes mal interpretados, e são pouquíssimos fiscais, você é auditor fiscal, então nós gostaríamos também, para quem nos ouve, né, os nossos telenautas, muitas vezes se tem uma visão equivocada do papel que a importância que o Ministério do Trabalho, que a Superintendência Regional do Trabalho exerce em prol da relação entre capital e trabalho. Pois bem, Paulo, você falou na falta de servidores. Isso realmente tem acontecido, né? Com o passar do tempo, ocorre a chegada aí de aposentadorias, a dificuldade na reposição. Auditor fiscal vai ter um concurso agora, né? Dia 5 de maio. E o Paraná foram oferecidas 47 vagas. É pouco para repor o que perdeu desde o último concurso, que já só se vão 11 anos. Mas é uma necessidade, porque o que nós debatemos e o que nós observamos na Câmara Técnica é necessário que haja uma ação, e essa ação ocorre também a nível de fiscalização. Porque nós não estamos aqui para classificar bons ou maus empresários, mas a gente tem que olhar pelo cumprimento das normas, inclusive as convenções coletivas de trabalho, que hoje representam ali uma gama de benefícios que fazem com que os trabalhadores tenham realmente uma justa contraprestação pelo emprego que eles oferecem. Então, se houver uma fiscalização, certamente quem não está seguindo essas regras vai ter a sua punição, vai ter o seu custo, a sua multa, poderá ser inclusive investigado pelo Ministério Público, sem contar com as demandas trabalhistas, as ações coletivas ou individuais que vão aparecer num determinado momento. O que a Câmara Técnica quer é mostrar o caminho, é organizar para que todas as empresas possam prestar o serviço não apenas com qualidade, mas com sustentabilidade. E aqui o Luiz Mauro falou no aspecto do custo, de mensurar exatamente o quanto custa oferecer esse serviço para um tomador de serviço. Se não há uma inteligência de tudo que compõe ali esse custo, provavelmente a empresa vai ter dificuldades, vai chegar no momento que ela estará deficitária dentro daquele contrato. Não restará outra alternativa que não largar o contrato, e aí quem sofre mais ainda são os próprios trabalhadores, que terão lá mais uma baixa na sua carteira de trabalho, digital ou física, e terão que ser absorvidos pelo mercado mais para frente e começar tudo de novo. Então o que a gente quer ali é nivelar e nivelar alto, nivelar bem, criando realmente as referências de planilhas de custos. Por sorte nossa, nós temos uma assessoria que nos ajuda e que anualmente verifica as convenções coletivas e planilha isso, deixando então para que os próprios empresários que vão concorrer a determinado contrato, mas principalmente os contratantes, saibam que existe um mínimo ali de salários, benefícios, encargos, insumos, fora a própria margem que a empresa tem que ter para poder operar. E se não for contemplado esse cabedal de itens, certamente vai ser um contrato temerário, vai ser um contrato que não tem como chegar lá no final com tudo pago, tudo em dia, tudo quitado. O lado bom da terceirização é que, na medida que ela cresceu, a legislação também fez com que houvesse uma responsabilização de todas as partes. Antes, a responsabilidade é apenas subsidiária do tomador de serviço. Digamos assim, o trabalhador não recebeu integralmente os seus direitos, o que acontecia? Ele entrava com uma ação contra a empresa que lhe contratou. E subsidiariamente, se essa empresa não pagasse, iria chegar lá no tomador de serviço. Hoje, sendo um órgão público, por exemplo, se não houver a gestão do contrato, mês a mês, exigindo a comprovação
do pagamento dos salários, dos encargos e de todos os insumos que envolvem essa prestação de serviço, o órgão tem a possibilidade até de segurar, de reter o pagamento do mês seguinte, até que se comprove. Então são muito mais elementos que estão olhando ali pela correta prestação desse serviço. Isso faz com que diminua a informalidade, porque quando se contrata por prestação de serviço, obviamente o trabalhador ele tem que estar registrado, ele já tem que estar lá amparado pela sua convenção coletiva. Existe também os olhos, como eu falei, do gestor. Não precisa ser um órgão público. Digamos que um banco contrate ali um serviço de limpeza. O banco vai ter lá também a sua equipe que vai estar gerindo esse contrato, vai estar observando então se todos os trabalhadores estão regulares, se os uniformes, os itens de segurança para trabalhar estão corretos, porque senão vai ter realmente uma responsabilização. Então ficou na fórmula atual que diz o seguinte: se o contratante da empresa prestadora de serviço comprova que está fiscalizando, ele se retira de um risco de ser também cobrado. Mas se ele simplesmente for conivente, não, deixa aí, eu tô pagando, eles que se virem. Se houver o estouro da corda, né? Chega o momento que a corda estoura, certamente vai ter que assumir essa conta. E nós que fazemos muitas mediações lá também, né? Não só a Câmara Técnica, mas as mediações envolvendo empresas, sindicatos, a gente percebe que às vezes o contrato já está ficando inviável e é hora então de decidir, vamos até aqui, vamos renovar, fazer um emergencial. Você sabe muito bem, justamente porque lá no momento da contratação talvez não tenha sido estudado todo o impacto, todo o custo que envolvia aquela prestação de serviço. Ruim para o empresário, que muitas vezes ele vive dos contratos, né? Sim. A gente entende isso, ele tem que ganhar os contratos para a empresa dele sobreviver. Mas não pode simplesmente se atirar em qualquer contrato ali e não medir as consequências. Tem uma coisa inexequível. Inexequível e que vai gerar certamente um passivo trabalhista. Com certeza. Então, e dentro dessa visão, que a gente até, Luiz, pergunta, hoje muitas empresas, elas tentam entrar no mercado e acabam fazendo o quê? Começa lá um contrato, principalmente no serviço público. Elas começam com um contrato, primeiro mês aguenta ali, só que muitas vezes tem a burocracia de fiscalizar o contrato, verificar se o serviço foi prestado. Isso leva em média, no mínimo, 3 meses, 90 dias para que a primeira fatura, né, seja paga. E muitas empresas não têm condições disso. Como que o Sindeprestem vê essa situação e dentro da Câmara Técnica também, qual que é o posicionamento aí do sindicato patronal? Perfeito. Então, eu gostaria, se o Luiz Fernando me permite, queria pegar um gancho. Você fez uma abordagem muito interessante, contextualizou muito bem a atuação da Câmara. E nós, agora nas duas últimas reuniões, tivemos debatendo, e sob a batuta do Luiz Fernando lá, estamos aí em vias de começar a convidar as entidades contratantes, né, tanto o órgão público como empresas privadas, para que também venham ali, obviamente previamente agendados, né, para que a gente possa muitas vezes fazer esclarecimentos sobre a convenção coletiva, o que está sendo praticado na convenção, e ter aquele momento ali onde a área sindical, tanto laboral como patronal, como entidade pública, possa debater com ele, esclarecer e efetivamente, vamos dizer, levar o cumprimento, né, da convenção coletiva, porque o que a gente conclui é que muitos deles, que são fiscais de contratos ou
tem lá o contrato, eles não sabem muito bem, faz o contrato, assina e acha que dali a coisa funciona no automático. E na prática não é bem isso, né? Então isso vai ser realmente muito importante, né, Luiz? Estamos caminhando para isso e já nas próximas reuniões certamente teremos aí essa oportunidade. Então, e com relação a específico, me perdoe eu ter aproveitado o gancho aqui, né? Mas com relação a essa questão do relacionamento Sindipret, empresas, com relação a efetivamente cumprir os contratos, o que a gente tem buscado fazer, e isso eu tenho feito assim de maneira intensa até, fazer contato com as empresas, solicitar como é que está indo o contrato, o que eles estão tendo dificuldades, né, abrir a oportunidade deles ligarem para a gente, tendo qualquer dúvida, como ainda hoje tivemos uma ligação agora há pouco, né, e me parece assim, a pessoa leu de maneira superficial, né, então ele queria um esclarecimento, mas mais do que isso, ele ouviu do sindicato que ele tinha entendido bem, que era aquilo mesmo, né? Então, o que a gente nota assim, é que esse suporte, esse assessoramento, ele tem sido assim, bastante positivo, haja vista que muitas empresas que até então estavam assim, um pouco afastadas da gente, do dia a dia, hoje têm participado mais ativamente, fazendo, né, vamos dizer, diversos tipos de consultas, e quando não temos assim a condição de dar uma resposta direta, fazemos uma consulta ao nosso departamento jurídico, fazemos toda uma orientação e sempre alertando o pessoal, caminhe à frente, não deixe, como foi muito bem colocado para vocês, né, de chegar a um ponto de um passivo trabalhista. Tem dúvida? Liga, conversa, dialogando, e assim, com isso, nós vamos trabalhando de tal maneira que crie menos problemas, né, para o trabalhador, que crie menos problemas para a empresa, para o contratante, e, claro, com isso todos saem ganhando. E eu, como patronal, eu sempre digo, quando uma empresa, infelizmente, às vezes por falta de organização, despreparo, né, acaba, na verdade, criando alguma atividade de relacionamento, respinga em todo mundo, né? E esse respingo cria um desgaste. Então, aquela empresa que está trabalhando certinho, fazendo seu trabalho, acaba muitas vezes sendo colocado no mesmo balaio, né? Não, é terceirização. E isso a gente tem visto assim, que na medida em que a gente pode orientar, isso vai repassando, e as próprias empresas também a partir dali começam a fazer troca de experiências, né? Isso tem facilitado bastante. Ok, Luiz, obrigado. Aproveitando aqui nosso amigo Marcelo Dias, ele que é da CRA, eu gostaria também de pegar um gancho nisso, Marcelo. E como administrador, como que você vê essa relação da terceirização, muitas vezes, né, como o Luiz Mauro falou, o Musardo também, dessa necessidade de ter a responsabilidade, porque nós defendemos a terceirização com responsabilidade. E muitas vezes, do ponto de vista de fora da sociedade, se vê a terceirização como uma precarização, o que é um engodo, né? Pegam questões pontuais, aconteceu um acidente da Petrobras, foi uma terceirizada, como se o trabalhador tivesse culpa, né? Mas, no caso, não foi o trabalhador que teve culpa. Quem teve culpa foi o gestor, foi o administrador, não estou dizendo, né, não vamos ser pejorativo, mas administrador no sentido de quem fez o contrato. Será que ele se certificou que essa empresa tinha condições? Eu dou um exemplo, porque quando acontece algum acidente de trabalho, Luiz, principalmente, recentemente nós tivemos um caso de explosão de silos, e foi um caso de uma terceirizada, dentre os casos foi um caso de uma terceirizada. Porém, será que foi dado o treinamento adequado para esse trabalhador? Trabalhador haitiano, será que foi falado na língua dele as questões de saúde e segurança do trabalho?
Será que esse trabalhador teve um treinamento adequado para que não acontecesse isso? Então, é esse ponto de vista que eu queria te provocar. Olha, Paulo, que importante participar hoje desse podcast. Muito obrigado mesmo. Uma aula, essa oportunidade. E, por coincidência, no próximo sábado, agora dia 27 de abril, o CRA do Paraná traz a Curitiba o administrador Alexandre Batista, que ele é o conselheiro na Bahia e responsável na parte da fiscalização. Então nós teremos no próximo sábado, justamente, Paulo, um curso que vai tratar do quê? De responsabilidade técnica. Trazer ao administrador as suas competências, as habilidades, o que é o acervo técnico e como é que esse administrador pode justamente ajudar nisso que foi tratado hoje. Como é que ele vai ajudar a entender o processo da gestão para evitar que justamente, Paulo, uma empresa amanhã, no momento de uma contratação, de repente uma contratação que ela não teve um acompanhamento técnico, não teve alguém dando toda a parte legal, certo? Essa empresa amanhã, de repente, numa falha que pode ocorrer, esse trabalhador não seja prejudicado. Então, olha a importância no próximo sábado, já convidando os colegas a participar desse tema tão importante que é a responsabilidade técnica. Isso nós percebemos, Paulo, nós acompanhamos, que é justamente isso. E qual é a nossa preocupação maior justamente na área pública? A empresa vem, ela vence uma licitação, então se não tiver alguém acompanhando, desde a questão dos encargos sociais e tudo mais, ela deixa amanhã de ter e aí repassa esse problema, né, para o funcionário. Então, precisa ter sim lá um responsável técnico, alguém acompanhando, entendendo a legislação, justamente para proteger esse trabalhador, que não é o culpado, não é o responsável, justamente por isso. Então, parabéns mais uma vez, aprendendo uma aula aqui hoje, e muito obrigado. Obrigado, Marcelo. E agora nós vamos na parte final da nossa entrevista aqui com o Dr. Busnardo, com o Luiz Mauro e também com o Marcelo. Luiz, eu queria entender como funciona essa questão da planilha. Nós sabemos, por exemplo, que o setor de asseio e conservação, de limpeza, o setor de segurança pública, da vigilância, eles têm uma planilha dentro da Câmara Técnica aprovada e que serve como base. Ou seja, Marcelo, o teu concorrente está vendo que você está praticando um preço inexequível, sim, ele é passível do quê? De dentro dessa planilha, ter a fiscalização, ter a contestação junto ao tomador de contrato. Então, Luiz, você que é o nosso mestre nisso, gostaria que falasse aos nossos telenautas aí. Como funciona? No momento de uma licitação, esse é um termo usado pelo setor público, que é sujeito a uma lei, realmente. As propostas das empresas para determinado contrato, elas são examinadas ali num momento decisivo, que é o momento da escolha, realmente, do melhor preço, que geralmente é o menor, mas que pode não ser o menor devido a falhas na elaboração ali por parte da empresa, justamente da sua proposta. Pode ter, por vontade própria ou não, esquecido de detalhes ali que, se ela vier a ser a vencedora e for homologado o contrato, vai ter que tirar de outra fonte esse recurso, porque não é o órgão contratante que vai bancar isso aí. Então, o que é a planilha? Ela não é simplesmente você pegar lá o número de trabalhadores que vão entrar nesse contrato, o número de postos, né, que se chama a ser cobertos, pegar simplesmente o salário, a previdência, o fundo de garantia, os tributos incidentes, o que mais faz parte do contrato ali. Muitas vezes tem que ter uniforme, tem que ter algum elemento de apoio, que a gente chama de insumos. E também a parte referente à administração do contrato, porque a empresa ela fornece essa mão de obra, mas ela continua existindo como empresa, ela tem que ter um operacional, ela tem que ter um administrativo, tudo isso é cabível. Mas esquecem que numa prestação de serviço que pode durar aí 5 anos, e pode até ser renovada, existem afastamentos de trabalhadores, alguns por motivo legal, como, por exemplo, férias, reciclagem, treinamento, alguma coisa nesse sentido, ou aqueles afastamentos fortuitos, né? Um acidente de trabalho, no caso das mulheres, muito comum, a licença maternidade, e tem que haver substituição, porque quem contrata um serviço precisa de mão de obra,
mas não vai contratar a mão de obra, vai contratar o serviço. E daí a importância do conceito da terceirização ser realmente uma maneira de ter uma prestação especializada de serviço. Veja, na construção civil, muitas vezes as construtoras têm o seu corpo de profissionais, desde o pedreiro, carpinteiro, mestre de obra, até chegar nos serventes, mas tem também etapas da construção que ela recorre a terceiros, porque é muito mais especializado, uma parte elétrica, uma parte de acabamento. Esse é o conceito. Por que terceirizar? Porque alguém sabe fazer melhor e isso vai agregar ao meu produto, né? A minha venda. Então tem que pensar que vai ter férias, tem que pensar que vai ter eventualmente afastamentos de gestantes que terão que ser substituídos. Tudo isso tem que estar planilhado dentro de padrões com base em estatísticas, mas principalmente com base nas convenções coletivas, que prevêem muitas vezes, como é o caso aqui, um auxílio alimentação, que prevê um aviso prévio diferenciado, alguma coisa assim. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, quem está contratando é que tem que ter conhecimento. Por isso que eu disse que a planilha ela é importante para o empresário, para ele saber qual a potência do barco que ele vai usar para fazer essa travessia que se chama o contrato. Claro. Mas se o tomador do serviço não tiver a menor noção, ele vai aceitar um valor que lhe é mais em conta e só vai perceber que esse contrato foi feito de uma maneira temerária, meses após ou até anos após, e vai ter que dividir daí a conta se não tiver que assumir tudo de uma vez. Enfim, nós defendemos os direitos dos trabalhadores, respeitamos sobretudo os bons empresários, que são os empresários honestos, cumpridores da legislação, e também prestamos um serviço aí por tabela aos tomadores de serviço, que acabam se beneficiando também dessas planilhas, na medida em que conhecem que existem valores a mais do que simplesmente o salário, os encargos ali, os impostos incidentes. Ok, Luiz, muito obrigado. Terceirização e foco, né, no nosso podcast aqui gravando. Eu gostaria das considerações finais. Marcelo Dias, suas considerações, por favor, meu amigo. Olha, isso aqui é uma aula, Paulo. Obrigado ao Luiz, a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a questão da terceirização. Nosso colega Luiz também, a parte empresarial muito importante, e coloca aqui o CRA também à disposição para a gente poder trabalhar mais essas informações. Obrigado. Luiz Mauro, nosso amigo, muito obrigado, Luiz, por comparecer e comunicando aos nossos telenautas. O Sindepres e o Sindeprestem, Marcelo e o Luiz conhecem toda a nossa história. Geralmente se vê como luta de classes, né, entre trabalhadores, sindicato, contra, e a gente nunca, né, claro que a divergência é normal, principalmente nos tempos que nós vivemos de muitas divergências, mas nós sempre convergimos. Podemos ter algumas coisas pontuais que discordam um do outro, mas acima de tudo o respeito. O respeito, eu quero aqui, como eu sempre falo, o Luiz Mauro, Marcelo, é um lord, é um gentleman, ele sempre é uma pessoa muito ponderada, uma pessoa extremamente educada, não somente com a gente, com todas as pessoas, por isso que ele é tão querido e tão respeitado. Então, Luiz, aqui eu gostaria de agradecer essa parceria e também agradecer pelo trabalho que a gente tem realizado junto, Sinepres e Sindeprestem. Agora em maio, dia 2 de maio, nós vamos fazer um grande evento na Câmara Municipal de Curitiba, por proposição do vereador Leônidas Dias, o qual nós agradecemos, porque vai ser o dia em comemoração ao Dia Mundial do Profissional de Recursos Humanos. Dia Mundial se comemora, celebrado no dia 20 de maio, e nós teremos lá a presença ilustre do Dr. Luiz Fernando Fávaro Busnardo, também nós vamos ter a presença do Luiz Mauro, e vamos homenagear os profissionais de RH, Marcelo. São os profissionais, pela primeira vez também, nós vamos lá. Assim como agora na nossa convenção coletiva de trabalho, nós pautamos, foi o primeiro sindicato no Brasil laboral, juntamente o Sindepres, o primeiro patronal, a colocar em cláusulas sobre sustentabilidade, como práticas de ESG e também como sobre os ODS. Nós não estamos só falando, nós criamos agora mecanismos para que as empresas
saibam da importância da sustentabilidade, saibam da importância do que é preservar o meio ambiente aliado à gestão corporativa e também investir no social. Porque sem a gestão e sem o social, nada vai se caminhar. Então, Luiz, muito obrigado. Eu quero suas considerações finais. Ok. Bom, Paulo, eu gostaria, mais uma vez, de reiterar aí as suas palavras, de agradecer suas palavras que você fez aí mencionando a minha pessoa. Eu diria que é um orgulho estar trabalhando junto com vocês, né, somando já tantos anos, né, e como você bem coloca, né, as divergências, elas fazem parte e enriquecem, inclusive, né, a nossa caminhada. Então, diante disso, eu diria assim, todos nós temos tido aí bastante sucesso, ganho, haja vista aí, por exemplo, o Instituto Mais Brasil, que é realmente a menina dos olhos aí, né, nesse momento, e que tem um papel, me perdoe só abrir um parênteses, né, significativo aí na área de qualificação profissional, de formação, desenvolvimento, né, de mão de obra, de tanto da parte laboral como patronal. Também não queria deixar de falar, me perdoe mais uma vez, mas a da questão da Câmara. Eu diria assim, resumindo a Câmara, todo o trabalho que a Câmara tem, claro, poderíamos aqui, não vamos esgotar o assunto aqui, iria aí algumas horas, mas o que eu queria dizer é o seguinte, a profissionalização que tem sido colocado lá à mesa, né, em todas as reuniões, e que tem sido efetivamente, né, aproveitado, e vamos chamar assim no linguajar aí, devorado pelos participantes, né, se alimentando muito, com isso enriquecendo e levando para as suas bases, nos seus relacionamentos, né, todo esse desenvolvimento, né. E com relação a esse nosso trabalho, eu diria que o Podgestão e todas as iniciativas que o Instituto Mais Brasil, o Cinepres, o Sindiprestem e todo o seu time tem feito, né, a gente só tem visto assim, né, vamos dizer, bons resultados, elogios, e com certeza estamos no caminho certo. Finalizando, com relação à homenagem, né, dia 2 agora, realmente muito bem lembrado, Paulo, muito bem lembrado, você, um dos organizadores do evento, né, é um momento muito especial e sui generis, até então não tínhamos tido essa iniciativa, essa oportunidade, né, de valorizar esses profissionais que fazem um trabalho tão significativo e tão abrangente que é o profissional de recursos humanos. Então, muito obrigado pela oportunidade, a gente está sempre à disposição e o Sindiprestem, mais do que nunca, aí, sempre disposto a sentar à mesa, debater e juntos acharmos o melhor caminho. Obrigado, Luiz Mauro Lebelém. E falando em Luiz, agora para suas considerações e agradecendo. O Luiz também é um grande amigo de longa data, que conhecemos quando começou o Cinepres. Eu sempre falo, o Cinepres, ele começou na Primícia. O que é a Primícia? Era uma mala que eu tinha chamada Primícia, né? A marca Primícia, que acho que não existe hoje, porque a gente não tinha sede, não tinha condições financeiras de ter uma sede. Então eu andava com a papelada do sindicato para cima e para baixo, dentro de uma bolsa chamada Primícia. Então isso aí vai ser... Eu estou reunindo as memórias e vou escrever esse livro contando um pouco de toda essa trajetória, para que a gente possa ter essa memória, né? Que, muito bom. Como eu falo, ninguém quer saber se está comendo picanha hoje, mas não sabe quanto ovo cozido estragado você comeu lá atrás para chegar até aqui, né? Verdade. Então, e o Luiz teve um papel fundamental, uma pessoa também extremamente correta, decente, é um cara assim, sempre ponderado. Eu sempre falo, é a pessoa no lugar certo, na hora certa. Por quê? Porque tem aquele papel de conciliação. Nunca o conflito, e às vezes a gente vai exaltado, ele sabe muito bem, porque muitas vezes tem os bons empresários, como toda profissão.
mas tem aquele mal intencionado. E a gente chega lá querendo resolver o problema do trabalhador e muitas vezes as pessoas usam de má fé e o Luiz sempre ponderado, buscando a solução dos problemas. Então, Luiz, ele só tem um defeito, que é coxa branca, né? Mas fazer o quê? Nem todo mundo é perfeito, né, Adriano? E então, eu quero agradecer aqui também ao Adriano, nosso cameraman, diretor, operador aí. Obrigado, Adriano. E com as considerações finais, nossos agradecimentos ao nosso amigo Luiz Fernando Fávaro Busnardo. Eu fico também muito grato de estar aqui conhecendo esse espaço do Instituto Mais Brasil, da veiculação desses podcasts voltados à gestão, ao debate de assuntos de interesse. E finalizando, dizer que a Câmara Técnica ela é coordenada por nós, mas como bem falou o Luiz Mauro, ela é um espaço de integração de entidades representativas de empresários e trabalhadores, que levam lá os seus problemas, as suas experiências e acabam socializando isso de maneira que se torne um conteúdo de conhecimento a todos e sempre buscando solucionar os problemas que são verificados no meio da terceirização. Então, uma oportunidade que eu tive aqui, eu venho agradecer em nome da Superintendência do Trabalho e Emprego, porque é importante que todos saibam que o que é difícil basta enfrentar, mas enfrentar com conhecimentos e principalmente que esse conhecimento venha disso que você falou, do debate, do entendimento, da compreensão, da convergência, para que se superem as barreiras e se busque aí o melhor para os trabalhadores, para os empresários, para o Brasil de uma maneira geral. Um ótimo dia, né? E vamos em frente. Obrigado, Luiz. Podgestão, a terceirização em foco é um produto do Instituto Mais Brasil, Cinepress e Sindepress em Paraná. Muito obrigado. Olha, vocês colaboraram muito para que os nossos profissionais de RH, os nossos telenautas, aprendam cada vez mais sobre a importância desse tema que não tem volta. Ele está no Brasil e está no mundo, que é a terceirização. Muito obrigado.